Aproveitei já para responder, já mesmo ele tanto. Eu achei que nessa hora já tinha dado alguma coisa errada. Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje com a Regiane e o Luciano, eles que foram aprovados ontem para o visto americano. Eles vieram aqui conversar com a gente, compartilhar com vocês. O Luciano, que é motorista e vendedor, e a Regiane é professora da rede pública, que é um perfil que muitas pessoas imaginam que seja desafiador para aprovar. Então, e eu vou falar com eles, entender como que foi a entrevista, tudo que o cônsul perguntou, e vocês vão poder aprender junto e adaptar isso daqui na realidade de vocês. Vamos lá? Para quem não me conhece, eu me chamo Cristiano Paes, eu sou um dos fundadores da Move. Então, aqui nesse canal a gente faz muito conteúdo sobre notícias de visto americano, dicas de aprovação e entrevistas com aprovados. Então, se inscreve no canal para acompanhar. Nós temos várias entrevistas já gravadas, muito conteúdo de qualidade para você. Então, fica com a gente, se inscreve e ativa o sininho. Pessoal, muitíssimo obrigado por compartilharem a história de vocês e por estarem aqui trocando essa ideia comigo. Bom, prazer ter vocês aqui no nosso canal. E me contem, por favor, de onde que surgiu essa ideia de vocês irem para os Estados Unidos? Tudo bem? Boa noite, boa noite. Bom, eu sou professora, já faz 3 anos, 7 meses que eu sou funcionária pública, sou concursada, e eu resolvi fazer mais uma faculdade. Agora eu estou cursando letras, português e inglês. Então, faço curso de inglês também, só que eu queria aproveitar e fazer um intercâmbio, né? Sabia que era difícil, visto, mas eu quis fazer um intercâmbio. Aí a gente procurou uma assessoria, né, para nos ajudar aí, para ver como que a gente fazia para ter esse visto. Então foi a partir daí, a partir do ano passado, no começo do ano passado, resolvi fazer a faculdade. Aí fazendo a faculdade eu vi também que não tinha, era só questão gramatical, aí eu resolvi fazer o curso de inglês e tentar esse visto, um intercâmbio, né, para fazer um intercâmbio lá, aproveitar nas minhas férias de janeiro. Como que vocês conheceram a Move? Oi, boa noite, tudo bom, Cris? Tudo bom? Todo mundo aí? Então é o seguinte, a gente estava pesquisando sobre o visto. A gente consultando alguma mentoria, vendo alguns vídeos, a gente chegou a consultar uma outra pessoa. Só que no momento que eu liguei, eu não me passou nenhuma confiança. E é um momento muito difícil para a gente, esse momento de você pagar para alguém que está fora do país, eles não sabem como vai ser. E aí eu não confiei. Aí eu comecei a rodar YouTube, assistir vídeo, comecei a olhar e encontrei você. Vários vídeos, né? Eu sou vídeo. Aí comecei a olhar seu vídeo, me passou bastante seriedade. Aí entrei no seu canal, me inscrevi e comecei a assistir vídeos. Aí até que num vídeo falou, linkei embaixo e já me direcionou direto para o WhatsApp, né? Aí a pessoa que me atendeu lá me atendeu super bem, passou as informações, eu fiquei até constrangido com o tanto que ele me informava. Eu falei, será que ele vai achar que eu vou pegar todas as informações e tchau, tchau, né? Mas não, ele foi me dando. Aí eu estava trabalhando, eu perguntava um pouco de tempo, ele me respondia e foi assim. Aí eu senti a seriedade e preenchi o cadastro e me inscrevi. Isso é legal de você falar porque as pessoas falam demais isso, né? Do tipo, pô, conversei com várias empresas, às vezes paguei para fazer reunião e o suporte de graça me falou muito mais do que a empresa que eu paguei. E é verdade, a gente fala muitas coisas porque as pessoas hoje em dia elas têm tanta informação na internet que não é uma informação ou atualizada ou correta, que o que a gente compartilha na mentoria é muito mais profundo do que aquelas dúvidas que às vezes para a pessoa são iniciais e super importantes para ela poder tomar a decisão. Então, o que é impressionante, né? O que a gente dá de graça tem empresa que às vezes nem pagando faz. Mas que legal, fico feliz que você tenha tido um bom atendimento. E aí, legal, bom, vocês fizeram a mentoria então e foram para a entrevista. Vocês fizeram a entrevista e o CASV em que cidade? Nós fizemos em São Paulo. São Paulo, beleza. São Paulo é cheio pra caramba, né? É bem grande, muita gente. Vocês fizeram no mesmo dia CASV e entrevista? Nós achamos melhor fazer em dias alternados. Nós ficamos com medo, às vezes, por estar muito cheio. A gente já sabia que São Paulo ia estar muito cheio, ter algum problema. Então, nós preferimos fazer um dia lá o CASV para tirar foto, tudo, as digitais, e no outro dia fazer a entrevista. Bem melhor, né? Porque aí se tiver algum imprevisto, isso não afeta vocês na entrevista, né?
nas vésperas da entrevista, de marcar o caso, eu consultei o Visamese sobre essa dúvida, se daria tempo de fazer os dois no mesmo dia, né? Ele falou, não vai não, você vai ficar muito estressado, pode não dar tempo, aí seria melhor você fazer um dia e depois o outro. Se você tem a possibilidade de ficar em algum local, você vai tranquilo. E foi assim que aconteceu. Aí eu conversei com ela, a gente chegou nessa conclusão juntos. Seria melhor fazer nos 2 dias, entendeu? Mas foi a indicação do Visa Mestre também. Foi bacana. Foi uma boa indicação. Foi fundamental, porque legal. Foi eu acho que a gente acabou ficando mais tranquilo, assim, que a gente foi pro hotel, ficamos lá, né, revisamos um pouco, né, do que poderia ser questionado. Então a gente teve esse tempo para descansar um pouquinho também. Entendi. Isso é bom, né? Baixa um pouco a energia, já lidou com aquele primeiro contato, já entendeu um pouco mais como que é a dinâmica e já vai mais tranquilo. Então vocês ficaram no hotel ali na frente na frente do consulado, é isso? Isso, uma pensão. Numa pensão. E é como que é? Porque tem muitas pessoas que falam sobre isso e às vezes as pessoas estão lá cheio de outras pessoas que estão indo fazer entrevista e fica muitas pessoas conversando ali, né? Falando de problema, de pessoas que foram aprovadas, negadas, e aí sempre tem funcionários ali que trabalham ao redor que dão dica. Vocês passaram por isso? O que o pessoal estava falando ali na frente? Posso falar? Ela ficou dentro do quarto estudando, porque como ela era a principal que ia ser entrevistada, né? E eu fiquei lá fora. E ela ficou. E eu comecei a ver gente feliz, gente chorando, passaporte na bolsinha. E várias situações, as pessoas falam as coisas, vem suja, parece que suja a mentoria. Você começa a adquirir coisas que não é para você adquirir, né? Então começa a atrapalhar o seu raciocínio. Então, estão contando várias histórias. Várias histórias que é a história de cada um. Aí eu percebi o quanto tem gente despreparada. Entendeu? Quanto tem gente despreparada, porque aquele casal mesmo, né? Que a gente viu, eles não souberam responder direito, eles estavam totalmente despreparados. Eles não tiveram uma boa mentoria porque eles não conseguiram explicar coisas simples. Eles foram mentorados a não pôr seus pontos positivos, né, em evidenciar. Eles foram fala menos possível, entendeu? Então eu deu muito dó, porque como eu tinha conversado com ele um dia antes, eu estava torcendo por ele também, acredito que ele por mim, entendeu? E eu percebi que ele se frustrou por isso, porque eu comecei a falar para ele assim, como eu fui instruído, ele falou, nossa, foi totalmente contra, sabe assim, poxa vida, ele ficou mal, ele teve a sensação que não foi mal instruído, ter enganado, sabe assim? Isso é muito triste, porque existia isso antigamente, né? Numa época onde as aprovações eram completamente diferentes do que elas são hoje. Fala o mínimo possível, não se compromete, só vai lá e faz o básico. Gente, isso aqui é estratégia que não funciona mais não, tá? Você chega lá na frente do cônsul sem estar preparado para poder defender o teu projeto, não conte que o cônsul vai compreender isso por natureza, não. As pessoas têm essa ideia de que eu entro aprovado, se eu não falar besteira, eu me mantenho aprovado. Não é assim. Você precisa conquistar a sua aprovação. Todo mundo entra lá negado, e se você não falar coisas que o cônsul veja que faz sentido, ele não vai aprovar. É claro que visto de estudante e de turismo são diferentes. Cada um você tem que ter uma abordagem muito específica. Mas achar que você vai chegar lá e responder de forma monossilábica, igual as pessoas faziam em 2015, 17, 18, que é uma cultura que se espalhou, faz muita gente ser negada. Então, esse negócio é complicado. Por isso que a gente sempre fala na mentoria para os clientes terem muito cuidado com isso, de ficar nos arredores ali, sempre que a gente tem oportunidade, porque se tem uma negatividade às vezes ali, o pessoal joga uma energia às vezes ruim, só que a verdade é que tem um monte de gente despreparada indo fazer entrevista, então isso não é padrão. Para quem está preparado, isso não é padrão. Mas bom, legal, então vocês foram lá, ficaram no quarto, e aí você foi lá conhecer, sondar os bastidores, e aí chegou no dia da entrevista, né? Como que estava a ansiedade de vocês? Vocês estavam tranquilos? Vocês estavam nervosos? Me conta um pouco. Eu fiquei mais ansiosa, assim, porque eu queria responder corretamente, então você acaba, quando chega ali no dia, aquela fila é muita gente, né? Em São Paulo tem muita gente, e aí eu não fiquei olhando muito, assim, que eles estavam falando, não fiquei prestando atenção, porque eu acho que eu ia ficar mais tensa.
Eu fiquei mais pensando em responder corretamente sobre a minha vida mesmo, sobre o meu trabalho e prestar atenção no que ele estava perguntando. Mas a gente acaba ficando ansioso, sim. Isso é muito legal de você falar, porque as pessoas acham que para você ter o visto aprovado você tem que estar zen, né? Pô, isso é irreal. Nós temos vários clientes que são policiais, às vezes policiais de forças especiais, e que vão para a entrevista, em algum grau eles ficam ansiosos, porque é um momento importante. A questão é como que você controla essa ansiedade e como que você está preparado para poder lidar com as novidades que você vai encontrar lá dentro do consulado, né? Porque uma pessoa que ela entra completamente refém do próximo passo que ela vai dar e do próximo estímulo externo, ela acaba sendo dominada pelo ambiente e aí não tem chance nenhuma dessa pessoa fazer uma boa entrevista. Agora, aquela ansiedade da importância do projeto, ela é absolutamente normal. Então você que está assistindo, se você imagina que você vai se sentir assim, é normal. Saiba que as pessoas aprovadas, elas também se sentem assim. A questão é o quão preparado você está para poder lidar com isso, né? Legal. Eu queria entender um pouco agora, vamos de ordem cronológica aqui. Eu queria entender no início, vocês chegaram lá, tinha muita fila lá fora, como que foi essa organização ali para vocês poderem entrar? Já tinha uma fila, o nosso horário era das 8h30, nós chegamos por volta das 10 para as 8, né? Nós chegamos em 40 minutos antes, então você já poderia entrar na fila, já mesmo horário, né? Não sei aquele horário, você já poderia estar entrando na fila. Tinha bastante gente, e daí na entrada você já entrega lá a ADS. Faz entrega, mostra DS 160, eles já vão encaminhando você para a fila regular ou a fila especial, né, de pessoas com mobilidade, cadeirante, eles dividem, mas tudo junto. Aí depois você vai passar pelo detector de metais, passa por aquela porta blindada, detector de metais, aí você está no consulado já. E não era nada aquilo que a gente pensava, achei que fosse uma coisa mais glamurosa, de verdade, mas não é. Se você se atentar àquilo, aquilo te choca, porque você cria uma expectativa de uma coisa tão glamurosa, que é muito especial, e lá para eles é normal, você vai igual um matador, você vai entrando na fila, que para eles é muito automático, né? Vai, é fila de banco, entendeu? Você começa a perceber quem passa com o passaporte na bolsinha, na pastinha, e quem vem com o papelzinho, né? Então você começa a entender, né, o que está acontecendo. Isso é verdade. Tem muita gente que nessa hora ali já se perde, né? Tem que ter muito controle emocional, entender de ambiente, ele saber exatamente o que esperar, porque senão esse ambiente ele vai te dominando aos poucos. Aquela ansiedade, né, de ver as entrevistas dos outros, os resultados, se a pessoa não tiver com a cabeça boa, aquilo ali também pega bastante. Você tem que focar em você, nas suas respostas, no que você vai responder ali, você não fique prestando atenção nos outros. Essa questão da mentoria eu achei que foi importante. Não fica olhando, não fica... Foi uma dica boa, assim, e eu acho que isso aí também me ajudou. Eu não fiquei olhando muito quem estava sendo aprovado ou não. Eu acredito que o foco é muito importante, porque, como eu te falei, eu percebi que parece que você não vai ter chance de se explicar, porque como é muito rápido, se você não estiver focado e alinhado com o seu pensamento, sem estresse, pensando assim, calma, é isso que eu tenho que fazer, meu pensamento tem que ser esse, eu tenho que me expressar, porque a impressão que dá é que ele não vai te ouvir, porque é muito barulho, a coisa de 30, 40 centímetros tem encostado atrás de você, já praticamente ouve tudo que você fala. Muita gente. É muita gente, então o foco e a tranquilidade é muito importante. Assim, eu estudei, agora vou vender meu peixe, é isso que eu tenho para explicar. É isso, exatamente isso. Quando o cônsul chamou vocês, era um homem ou era uma mulher? Era um homem americano. Um homem. E qual que foi a primeira pergunta que ele fez? Ele, na verdade, ele saudou com um bom dia, a gente, novamente, bom dia, ele pediu o passaporte, entendeu? E a primeira pergunta que ele fez, ele leu o I-20 e em seguida ele falou o estado. Nesse momento a Regiana achou que ele estava fazendo alguma pergunta em inglês, né? E a Regiana, eu peguei, como eu estava atento, já falei para ele que sim, que era aquele estado mesmo, né? A gente ficou atento à pegadinha, né? Nossa preocupação foi a pegadinha. Eu fiquei prestando atenção no que ele estava falando, mas como ele estava lendo ali em inglês, eu achei que ele já estava me questionando em inglês por eu fazer o curso de inglês. Então, aí eu já pedi, assim, logo em seguida que ele falasse em português,
porque eu estava fazendo o curso, aproveitei já para responder já, mesmo ele tanto. Eu achei que nessa hora já tinha dado alguma coisa errada, mas eu expliquei ali rapidamente, como fala na mentoria, se tiver a oportunidade de falar, você fala. Aí eu já falei para ele, olha, eu sou estudante, eu faço curso de inglês, mas eu gostaria de falar em português, que eu vou conseguir me expressar melhor, vou conseguir explicar mais os meus objetivos aí com relação a esse intercâmbio. Aí nisso ele me olhou e já passou para a próxima pergunta. Assim, ele me perguntou Aí se ela eu respondeu iria... novamente a mesma coisa, mas com mais detalhes. Aí eu aproveitei que ele perguntou se eu iria, aí eu novamente falei que eu sou estudante, eu sou professora, funcionária pública e eu também estou cursando aí a minha segunda graduação em letras, português e inglês. Só que eu falei um pouco rápido, porque eu queria falar muitas coisas, mas eu sei também que a gente não pode ficar falando muito, que eles também... E aconteceu exatamente como foi passado para mim na mentoria. Falei, ele vai te cortar. Se você já falou, ele já entendeu, tudo bem, ele vai te cortar. E eu continuei falando. E ele realmente me cortou, não consegui falar mais nada. Só falei que eu era estudante, que eu fazia letras, eu queria falar um pouco da escola, do meu curso de inglês, mas ele já me cortou e já fez outra pergunta. Mas olha que importante isso. Esse era um ponto bem preocupante da sua estratégia, né? Porque a sua faculdade, ela tem essa tendência natural da pessoa achar que você já tem o inglês. Afinal, você está fazendo uma faculdade que tem a ver com inglês. Só que a lógica é completamente diferente, né? Você está aprendendo mais gramática, você não tem conversação, nem nada disso. Então, esse era um desafio que vocês estavam preparados para enfrentar na entrevista e acabou que ele não veio, né? O cônsul não quis aprofundar tanto nisso, o que foi bom. Mas você estava sempre ali trazendo elementos completos, né? É isso que eu sempre falo. A pessoa ela tem que dar respostas completas. Só que a questão é diferente você dar respostas completas e respostas prolixas. Você tem que trazer elementos de valor, elemento de valor, elemento de valor, elemento de valor e concluir. Mas é interessante que você pode falar isso, o cônsul cortou, próxima pergunta, já sabia que isso podia acontecer. O que ele falou na sequência? A sequência perguntou, você já está estudando? Você está estudando inglês? Mas você já está estudando? Aí Foi uma pergunta meio que repetitiva, como também já foi passado para a gente na mentoria, que às vezes ele poderia perguntar a mesma coisa, só que de uma maneira diferente. E eu não fugi do assunto, eu falei exatamente que é o que eu faço. Eu faço curso de inglês já faz um tempo, só que eu também sou estudante de letras, faço a minha segunda graduação. Então, nessa, eu já consegui explicar um pouco mais, eu já estava mais calma, estava na minha zona de conforto, que é meu trabalho, que é meu estudo, é minha vida mesmo. Só que eu já estava preparada porque ele iria fazer, né? Na mentoria foi passado que ele poderia fazer perguntas parecidas. Então não adiantava eu responder uma coisa diferente do que aquilo, não tinha outra resposta. Então não adianta você querer ficar imaginando, tentando, não, eu trabalho, é o meu estudo e eu preciso fazer um intercâmbio por isso. Resposta completa, mas objetiva, né? E como continua a entrevista? Aí em seguida ele perguntou assim, onde você trabalha? Para mim, né? Onde você trabalha, sempre para você. Eu estava do lado. Aí novamente eu falei onde eu trabalhava, que eu era funcionária pública, que eu sou professora. Ele questionou também quanto tempo que eu era professora. Aí eu expliquei que já faz 10 anos que eu sou formada, mas que eu sou funcionária pública, concursada faz 3 anos e 7 meses. Então nessa questão eu achei que ele já prestou um pouco mais atenção, eu pude explicar um pouco mais. Aí ele falou assim, ok, concursada. Ele repetiu assim, ok, concursada. E sempre digitando. Sempre digitando. Digitando. Aí ele parava, olhava pra gente e fazia uma pergunta. Aí a outra pergunta foi no seu trabalho, o que você faz? Ela respondeu que ela dava aula para crianças, né? Aí eu falei um pouquinho mais também, voltei, né, um pouco no assunto mesmo, que eu sou professora. Aí eu pude alongar, falar, olha, eu dou aula para crianças do 4º ano, mas eu também trabalho com crianças surdas, eu tenho essa pós-graduação em Libras. Então eu pude responder, mas assim, muito rápido. Essa já foi bem sucinta, ele já estava digitando e ele não olhava muito para o rosto da gente. Então, quando ele olhava, eu tinha que aproveitar aquele momento e falar o máximo de coisas que eu conseguiria ali. Aí depois ele fez a pergunta para mim. Ele falou assim, você trabalha onde? E aí eu peguei, eu podia falar a resposta simples, né? Mas eu peguei e fiz que dei valor.
Falei, meu nome, eu sou motorista, entregador, trabalho há 16 anos, há 19 anos na mesma empresa, entendeu? Aí expliquei tudo certinho para ele e falou assim, ok, ficou digitando, entendeu? E olhando no computador o tempo todo. Aí digitando lá, depois ele pegou, levantou e saiu. Aí que o bicho pegou. Ele levantou, falou assim, momento, Nós levantou. ficamos assim surpresos. Ele levantou com o passaporte. Eu não conseguia vê-lo, porque ele estava bem assim de frente para mim. Mas o Luciano, como ele estava aqui do meu outro lado, o Luciano conseguia ver, né? Eu conseguia ver as mãos e a hora eu conseguia ver entre a fresta o rosto dele. Ele falando com um colega sentado na mesa, com duas telas de computadores assim. Mas eu percebi que ele não consultou nada, mas ele estava debatendo com o cara, o que o cara achava. Aí que vem a mentoria, a diferença, porque essa situação do local, de como a gente expôs nossos pontos positivos, ele criou uma dúvida na cabeça dele, né? Então, o que aconteceu? Ele teve que tirar essa dúvida. Aí eu acredito que na dúvida, né? Ok, melhor dar uma chance do que na dúvida não aceitar, né? Na verdade é o contrário. Na verdade, quando eles estão em dúvida, eles negam. Então, assim, para o cônsul estar em dúvida, para eles é assim, se eu acredito, eu aprovo. Se eu desconfio, eu nego. Se eu estou em dúvida, eu nego. Porque lembra, o compromisso do cônsul não é com vocês. O compromisso do cônsul é com o país deles. Então, ele precisa proteger o interesse do país. Ele não faz isso de, bom, eu não sei sobre essa pessoa, mas eu vou dar um voto de confiança. Para ele aprovar, porque ele precisa falar, ok, eu confio no que ele está dizendo, eu acredito na motivação, eu acredito no vínculo dele e eu vou aprovar. Às vezes eles vão analisar algum conceito específico, alguma coisa específica ali com alguém, às vezes eles vão até fazer um terrorzinho psicológico na pessoa que está ali na entrevista, né? Porque dá uma ansiedade. Não consegui entender, né? Por que ele estava fazendo isso? Porque tem todos os dados nossos ali, né? Na DS60, no I20. Então a gente não entendeu muito bem por que ele teve que levantar. Então a gente não sabe se faz parte, se ele quis, sei lá, confundir a gente. Mas a gente respondeu, já tinha respondido praticamente tudo, né? Aí ele pegou, deu o passaporte na mão do rapaz, o rapaz olhou, eu percebi que ele olhou mesmo, olhou alguma coisa no passaporte, olhou no meu, olhou nos dois passaportes e devolveu. Aí ficou mais um tempo debatendo, conversando, ele veio e sentou. Depois você, ok, e falou para ela assim, qual faculdade você está estudando? Sim, aí ele passou essa outra pergunta, depois que ele voltou, nós ficamos esperando assim, acho que um minuto. Não foi mais, foi uns 5 minutos, foi bastante tempo. Às vezes foi 20 segundos, parece 2 horas, né? Ele voltou e já veio com essa pergunta para mim. Qual o nome da faculdade que você está fazendo? Aí eu confirmei o nome da faculdade. Coloquei, né? Falei novamente o nome, falei a graduação, a minha segunda graduação, letras, português e inglês. Nisso ele voltou novamente para o computador. Aí ficou bastante tempo. Aí lá ele ficou bastante tempo. Bastante tempo. Ele digitou muito, digitou mais do que todo o tempo. Ele tinha digitado tudo e digitou mais. Ficou digitando. Aí ele pegou, olhou pra gente assim e falou assim, por favor, põe sua mão direita na mão esquerda. Mão esquerda no leitor. Eu coloquei minha mão esquerda. Normalmente eu confundi, coloquei a mão direita, né? E foi não, a outra. Eu coloquei a outra. Aí nervosismo. Aí colocamos a outra, ela falou assim, agora você. Mesma coisa que colocou, ela falou assim, ok, né? Parabéns. Nessa hora a gente já ficou assim, eu acho que agora passou. Porque, né, porque a gente viu que as pessoas ele já entregava, ninguém precisou colocar os dedos ali, né, novamente da digital. Mas ele ainda fez mais uma pergunta, né? Ele ainda perguntou mais uma coisa, não perguntou? Não, foi só isso mesmo, porque daí ele já falou só isso, falou assim que parabéns, o visto foi aprovado. Sim. Deu papel, você pega o seu passaporte, pega daqui a 10 dias, ou então eu já entendi que eu sei porque eu já paguei a taxa antes, né? E eu já sei que vai chegar em casa. Então, aí, ok, obrigado, entregou e já liberei. Eu já tive que sair, tivemos que sair, né? Eu achei que demorou um pouco, eu achei que sim, que ia ser mais rápido.
Mas eu achei bom também que ele deu oportunidade, assim, para a gente responder um pouco mais, explicar um pouco mais do que a gente faz, nosso trabalho, a nossa vida aqui, porque acho que é a importância de mostrar que você tem sua vida aqui, eu tenho meu trabalho, eu sou concursada, então esse intercâmbio vai fazer parte da minha, né, vai ser importante para minha graduação, porque eu quero dar aula para crianças futuramente, então como a faculdade ela não tem, né, essa base, ela é mais voltada para gramática, então para mim eu queria mostrar realmente a importância desse intercâmbio para mim, e eu acho que eu consegui passar isso para ele. Agora, o legal é que os cônsules, eles não dão essa oportunidade de graça, você conquistou ela. Então, se o cônsul não vê nenhum elemento que faça sentido ele continuar, o cônsul ele está disposto a cortar e terminar a entrevista na segunda, se ele quiser. Mas quando ele vai ouvindo alguma coisa que faz sentido e que ele vai gostando, ele vai para mais uma, mais uma, mais uma. E aí sim ele vai moldando a percepção dele em relação ao perfil da pessoa. E uma coisa legal de falar, que a gente não falou aqui ainda, é que vocês foram aprovados para estudar um mês, não é isso? E é o prazo que a galera acha que não aprova dia nenhum. Todo mundo falando que tem que ser 3 meses para aprovar, que tem que ser 6 meses, 9 meses, cada um tem uma teoria doida. Quantas entrevistas eu já não fiz aqui de pessoas que foram aprovadas para estudar um mês? Vocês podiam ter aplicado por um tempo maior, vocês tinham essa possibilidade, mas vocês optaram na estratégia da mentoria por aplicar para um mês, né? E aí eu queria até aproveitar e tirar essa dúvida com vocês. Quer dizer, na verdade, antes eu queria fazer uma pergunta. Regiane, você não falou, quando o cônsul disse que foi aprovado, aí o que você sentiu? Então, a hora que ele falou aprovado, tirou o papelzinho, assim, a gente ficou meio em choque. A gente não ficou assim, não sorriu, acho que a gente ficou muito sério, a gente ficou assim. A gente agradeceu, né? A gente agradeceu, a gente, né, eles são muito sérios, então a gente também, mas na hora deu um alívio muito grande, a gente ficou muito feliz, né, com essa conquista, de poder estar estudando, poder fazer esse intercâmbio de um mês, e como você falou, foi tudo assim, muito certinho mesmo, porque eu tô de férias, é o mês que eu tô de férias em janeiro, eu poderia até tentar pedir um pouco mais tempo no meu trabalho, mas era o tempo que eu tinha agora e eu falei tudo que tinha que ser falado. Olha, eu tenho um mês de férias, eu vou fazer um mês por causa disso. Inclusive, eu falei também que eu gostaria de fazer mais tempo, mas eu só tinha esse mês de férias. E agora que vocês viram na prática, qual foi a consequência das decisões que foram tomadas na reunião de estratégia, em todos aqueles momentos ali? Porque o que é estratégia? Estratégia é você escolher um bom estado para estudar, uma boa cidade para estudar, é você escolher uma boa escola, um tempo de estudo adequado que vai começar no período certo, é você entender os seus pontos fortes e saber encaixar isso, se encaixar, saber quais são seus pontos fracos e ter um plano de ação para aquilo ali, é você ter uma resposta boa que mostre sobre os seus vínculos, que mostre sobre a sua motivação para estudar. Então, estratégia envolve um monte de coisa. Tem a simulação da entrevista, que pôde mostrar para vocês ali com muito mais realidade como que vai ser o consulado, e aí eu pergunto a vocês, agora que vocês vivenciaram a mentoria inteira, vocês foram para a entrevista, viram como que as outras pessoas estavam lidando com a entrevista, aquelas pessoas que vocês conversavam lá fora, e viram como que foi com vocês. Valeu a pena fazer a mentoria? Muito. A gente percebeu assim como tem pessoas despreparadas. É isso. Pessoas assim, a gente viu famílias que a gente via assim, né, pelo automóvel, e foram negadas, famílias assim que não eram assim pobres, entendeu? Pessoas que com certeza tinham assim, condições ali de fazer um passeio, e a gente viu que às vezes elas não estavam preparadas. Um outro casal também responderam muitas questões muito simples, não estavam. Então, pra gente assim, foi maravilhoso. Isso aí foi, eu tenho certeza, se a gente não tivesse feito, a gente não ia conseguir desenvolver tão bem. Tanto é que quando a gente fez, né, a mentoria, no dia da simulação, que a gente tem a simulação das perguntas, a gente ficou muito mais ansioso do que no dia mesmo, né? No dia da entrevista, a gente já estava muito mais preparado, porque a gente estava já preparado para que eles iam questionar. Como ele me cortou, a gente fez, né, essa simulação. Então, a gente foi preparado, que a gente percebeu que teve muita gente que estava lá despreparada. A mentoria, ela vem para isso. Eu vou falar verdade. Sim, você vai falar a verdade, mas tem uma maneira correta de você falar. E a gente, só com a mentoria que você vai entender quais são os seus pontos fortes para você conseguir explicar lá na hora. Então, o tempo que você tiver
que seja valioso, que você saiba responder corretamente as questões. Então foi isso que a gente veio, que muitas pessoas às vezes tinham muito mais oportunidades aí, mas não souberam responder na hora corretamente. Isso aí, eu falei pro Visamente, né, da outra vez, eu falei o seguinte, que eu vou dar entrevista, porque eu vou dar entrevista dizendo que nós fomos aprovados, porque eu ficava vendo os outros ser aprovados e falei assim, eu vou estar lá na hora, a gente vai estar lá, o próximo vai ser a gente. O poder da palavra, né? Você profetizou e aqui está, mas você não só profetizou e falou que as coisas iam acontecer naturalmente. Vocês correram atrás, vocês se prepararam, que vocês podiam ter colocado de energia, de preparação, de mentoria, de estudo, disso, daquilo outro, de simulação entre vocês. Tudo que estava no alcance de vocês, vocês fizeram. Estão colhendo o resultado agora. Então, gente, parabéns demais. Eu fico imensamente feliz de ver que vocês foram aprovados. Mesmo, muito mesmo. Obrigado por vocês estarem compartilhando a história de vocês. Eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai ser grata a vocês por estarem aqui contando isso e que muitas pessoas possam ser impactadas e tenham suas vidas transformadas, porque uma experiência no exterior, seja ela de um mês ou de um ano, ela vai mudar a vida da pessoa. Só a vivência, ela já vai abrir a cabeça nunca mais sendo a mesma, a pessoa nunca mais vai ser a mesma. Então é isso, pessoal. Agradeço demais a participação de vocês. Últimas palavras? Cris, eu queria falar para todos que acredite no método que o Visa Médici te passa, entendeu? E siga, acredite, porque é importante confiar, entendeu? Quando você confia, você se dedica, não adianta o Visa te passar aquilo que ele aprendeu ao longo de toda a trajetória da empresa, se você não aplicar, não confiar, querer na hora, vou falar do meu jeito, não, porque se fosse, não, segue, confia, entendeu? Confia que se porventura não for dessa vez, porque não foi por causa da mentoria, mas sim porque de repente o próprio concurso não entendeu do jeito dele, entendeu? Mas você vai chegar lá preparado, sim, entendeu? Aí fica a critério do cônsul, né? Do cônsul. Mas você vai ter certeza que você vai chegar preparado, entendeu? Então, processo, né? Não foi fácil, mas ao longo do processo a gente foi cada vez melhorando mais. Eu acho que foi isso. A gente foi ficando um pouco mais seguro para saber responder corretamente. Então, acho que você tem que estar preparado mesmo. Não adianta você chegar e querer fazer de qualquer jeito. Você precisa de um direcionamento. Então, para a gente foi muito importante ter essa mentoria, que eu acho que a gente não conseguiria, mesmo a gente tendo um perfil, né? Mas eu acho que a gente não ia conseguir mesmo, sem saber responder corretamente, da maneira de se preparar mesmo para aquele momento, porque já é um momento tenso. Então, eu senti que a gente foi muito mais preparado que várias pessoas que estavam lá. Tem uma coisa que a gente quer mostrar, que está aqui, ó. Olha aqui. Não, Esse aqui, ó. Isso aqui é o mais importante, ó, gente. Isso aqui é a celebração. Isso aqui é a celebração. Faz parte nossa e de vocês aí. Obrigado aí. Obrigado, viu? Obrigado, muito obrigado. Que isso. Eu que agradeço vocês por terem confiado na Move, de verdade. A gente leva isso muito a sério, a gente sabe que cada cliente carrega um sonho, e isso pra gente não é brincadeira. Então, sou muito grato a vocês por terem confiado na Move do fundo do meu coração. Que bom que deu certo, que bom que vocês vão colher os frutos agora. E é isso, gente. Boa viagem para vocês, aproveitem bastante, viu? Obrigada, viu? Falou, até mais, boa noite. Obrigado. E para você que, assim como eles, quer tirar o seu visto americano, não importa se é turismo ou se é estudo, saiba que as coisas não são como elas eram antigamente e que você tem que usar estratégias que estão funcionando hoje. Então, quando eles contam que a mentoria podia ajudar, não é porque o Visa Manager tirou coisa da cabeça dele, é porque nós usamos demais análises estatísticas do que funcionou com outros clientes para poder aproveitar para os próximos e aumentar a chance. Então, por isso que a gente vai tendo cada vez mais uma base de dados que permite que nós direcionemos as mentorias para um caminho que tende a dar um resultado cada vez maior. E a gente está colhendo isso. Então, eles são provas vivas disso. Se você quiser poder ter a nossa ajuda também, ter um método bem redondinho, com um processo bem estruturado e que vai levar vocês de uma ponta até outra, que vai ajudar vocês com todas as etapas e que vai chegar no final com uma simulação de entrevista que ninguém no Brasil faz, tudo isso sendo acompanhado por uma única pessoa, que é o Visa Manager, que vai acompanhar você do primeiro momento até o dia da entrevista. Então clica aqui na descrição, tem o link, no comentário também tem fixado. Lá você preenche um formulário rapidinho, você vai receber um WhatsApp
e lá todas as suas dúvidas vão ser tiradas em relação à mentoria, em relação ao visto de estudante, ao visto de turismo, e aí você pode ter a nossa ajuda com o seu visto americano. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido. Aqui na tela está aparecendo um outro vídeo que nós fizemos com dicas de aprovação para o visto americano. Então clica e assiste. E se você não se inscreveu no canal, se inscreve que nós temos muito conteúdo toda semana para vocês. Um abraço e até mais.